Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do 9º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje vamos tratar do seguinte, acompanhe comigo. Aula de número 53, objeto de conhecimento, leitura e interpretação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas simples e agrupadas, gráfico de barras e de setores e gráficos pictóricos. Detalhamento, construção de gráficos, colunas de setores e linhas, com ou sem o uso de planilhas eletrônicas. Beleza, pessoal? Então, dito tudo isto, vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, como nós vimos no nosso detalhamento, a gente vai tratar na aula de hoje sobre gráficos. Então, a gente vai verificar as classificações que a gente pode ter em relação aos gráficos, os tipos, como eles se comportam e também como que a gente faz para utilizá-los na resolução de atividades e de exercícios, tá bom? Acompanhe na tela comigo, então, nosso texto de abertura. Os gráficos constituem uma forma clara e objetiva de apresentar dados estatísticos. Lembrando que esses dados, eles são muito utilizados, por exemplo, no esporte, né? Você tem acompanhamentos hoje em dia muito mais, como é que a gente pode dizer, muito mais importantes para que, de repente, um clube de futebol, de vôlei, de basquete, ele tenha esses dados para saber quais atletas têm melhores rendimentos ou não, tá bom? A intenção é a de proporcionar aos leitores em geral a compreensão e a veracidade dos fatos. Importante verificar isso aqui também em relação à compreensão e à veracidade dos fatos, porque vivemos numa época política. E aí a gente verifica que existem muitas fake news por aí, tá certo? Então esses gráficos eles vêm nos mostrar o quão de verdade existe numa notícia ou não também, tá? De acordo com a característica da informação, precisamos escolher o gráfico correto. Os mais usuais são gráficos de segmentos, aqui. Nós temos os gráficos de barras e os gráficos de setores. Por que que a gente fala que, dependendo da notícia, dependendo da informação, temos que utilizar o gráfico correto? Porque existe situação que cabe muito bem facilmente de ser analisado, explicado e compreendido um tipo de gráfico e outro não, tá certo? Vamos verificar agora então os tipos de gráficos que a gente vai trabalhar. Acompanhe comigo na tela. Primeiro deles, gráfico de segmento ou gráfico de linhas, tá certo? Objetivos: simplicidade, clareza e veracidade. Uma locadora de filmes em DVD registrou o número de locações no primeiro semestre do ano de 2008. Faz tempo, né? Os dados foram expressos em um gráfico de segmentos. E a gente acompanha esse gráfico de segmentos. Gente, quando a gente vai trabalhar com gráficos, seja de segmentos, seja de setores ou de barras, é importante que você saiba do que se trata esse gráfico, tá? E essa informação, ela geralmente ela vem acompanhada nele. Aqui, reparem que nós temos número de filmes locados, né, que foram alugados. Essa quantidade de filmes, a gente tem também no gráfico a sua quantidade, que está aqui representado por esses valores na vertical, e a época em que eles foram locados aqui na nossa horizontal, tá bom? Então, todas essas informações são importantes para que a gente consiga interpretar de forma correta esse gráfico. Analisando com bastante calma esse que está à nossa frente, a gente tem que, em janeiro, foram alocados 300 filmes. Em fevereiro, por volta, ele está aqui um pouco acima
da reta dos 200, tá? Vamos jogar assim para 220, beleza? Em março, 100. Em abril, cadê? 150. Em maio, nós temos 250. E em junho, nós temos por volta de 120, tá bom? Vamos colocar esses valores que não são exatos, tá bom? Uma certa aproximação. Bem, pessoal, com tudo isso a gente verifica que esse gráfico ele está nos informando o primeiro semestre dessa locadora, tá? Que ele teve essa quantidade de filmes alugados de janeiro até junho. Com isso também, com essas informações a gente consegue verificar que o total de filmes alocados, por exemplo, tá? De filmes que foram alugados, equivale a quem? A 300, mais 220, mais 100, mais 150, mais 250 e mais 120. E aí a gente consegue perceber só por esse gráfico que essa locadora, ela alugou um total de quanto? Vamos verificar. 300 com 220 é 520, mais 100, 620, mais 150, 770, 970, 1020, 1.240 o total de filmes alugados por essa locadora no primeiro semestre, que conta de janeiro até junho. Com esse gráfico também você consegue reparar duas coisas. Que o mês que houve o maior número de aluguel de filmes foi janeiro, com um total de 300 filmes alugados, tá bom? E é uma lógica, por quê? Porque janeiro geralmente é época de férias escolares, né? E também férias para algumas pessoas que trabalham, né? Então, janeiro geralmente é época de férias, de momento de ficar mais em casa, mais à vontade, e você consegue ter um tempo maior para se divertir e fazer o que você gosta. Nesse caso aí, assistir o filme. Ao mesmo tempo em que março teve uma quantidade bem menor de aluguel de filmes. Por quê? Março o bicho está pegando fogo nas aulas, não é isso? Então a gente está chegando ao final do primeiro bimestre e aí as notas são importantes na escola, tá bom? Então você consegue perceber que nesse gráfico a gente consegue reunir várias informações necessárias para de repente conseguirmos melhorias no seu empreendimento ou até mesmo verificar uma melhor forma de conseguir lucrar mais, tá bom? Um outro tipo de gráficos que existe é o gráfico de barras, sejam elas barras horizontais ou barras verticais. Vamos lá. Objetivo: representar os dados através de retângulos com o intuito de analisar as projeções no período determinado. O exemplo abaixo, na verdade a seguir, mostra o consumo de energia elétrica no decorrer do ano de 2005 de uma família. Aí vamos lá. Opa, tá aí, certo? Então tem uma família e aqui novamente a gente consegue perceber que nós temos essa informação que eu estou marcando em amarelo, que é saber do que se trata o gráfico, onde ele diz que é o consumo da energia elétrica em quilowatts, tá? Essa informação, ela vem nos dois gráficos. Por que nós temos aqui dois gráficos? Você consegue perceber que os dois gráficos tratam de barras verticais, que são aqui, vou até colocar aqui para você identificar melhor, barras verticais, nesse exemplo, e as barras horizontais neste outro exemplo, tá bom? Então nós temos esses dois tipos de gráficos, certo? Independente do gráfico do tipo, seja vertical, seja horizontal, o gráfico será de qualquer forma de barras. E aí novamente, como nós vimos no exemplo anterior, no tipo anterior de gráfico, quer dizer, nós temos aqui o período de tempo que estamos tratando e automaticamente também nós temos os valores numéricos nesse período, tá? E a gente consegue perceber que nós temos, a gente pode analisar, aliás,
os valores numéricos no período total ou período mensal, como está informado. E aí também, você com esses gráficos, ou um deles, você consegue perceber que nós podemos aqui determinar várias informações, como por exemplo, os meses que nós temos aqui, onde houve um maior consumo. E aí, olha lá, esses meses são janeiro, julho e dezembro, né? Não muito à toa que foram esses valores, ou essa época, porque também é época de férias. Então, você costuma ficar mais tempo em casa, automaticamente consumindo mais energia, tá bom? Então, saiba que esse também é um outro gráfico muito importante e muito usado, que você já deve ter visto, inclusive, nos jornais televisivos, tá? Próximo exemplo, um exemplo muito importante, é o gráfico de setores. Objetivo: expressar as informações em uma circunferência fracionada. Como assim fracionada? É porque essa circunferência ela vai vir quebrada, ela vai vir dividida. E cada divisão é justamente chamada de setor. É um gráfico muito usado na demonstração de dados percentuais. Pessoal, atenção, gravem essa informação aqui, os dados percentuais. Por quê? Porque geralmente a gente faz a associação de gráficos de setores com dados percentuais ou porcentagem. Vamos a um exemplo. O gráfico a seguir mostrará a preferência dos clientes de uma locadora quanto ao gênero dos filmes locados durante a semana. Novamente, vamos lá para a locadora, beleza. Naquele gráfico lá de segmentos a gente viu a quantidade de filmes, agora a gente vai tratar dos gêneros. Então nós temos aqui filmes de ficção, aventura, comédia, terror, guerra, entre outros, tá? E aí você consegue perceber que, de acordo com a quantidade, ele teve uma posição ou teve um setor localizado nessa circunferência. Gente, aqui na nossa tabelinha, a gente repara que o total de preferência, aliás, o total de pessoas entrevistadas para verificar sua preferência foi de 400 pessoas. E, em porcentagem, sempre esse valor total vai ser de 100%. Né? Tem que ser, até porque a porcentagem do todo, seja em qualquer tipo que ele trate, sempre é 100%, tá bom? E aí, automaticamente também você consegue reparar que o maior valor numérico equivale à maior das porcentagens, ao mesmo tempo em que também o inverso funciona. Como assim? O menor valor numérico equivale à menor das porcentagens. Então você consegue perceber que são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais gente preferir ou quiser algo, ela vai corresponder a um setor maior no nosso gráfico de setores, tá? Que é justamente esse gráfico aqui. Você consegue perceber também que, olha só, nós estamos tratando de 6 elementos, né, de 6 grandezas, 6 tipos de filmes diferentes, tá? Novamente, ficção, aventura, comédia, terror, gênero e outros. Aqui ao nosso lado, gente, é importante que você tenha essa legenda. Por quê? Porque cada filme, cada tipo de filme, aliás, ele vai tratar de uma cor diferente no nosso gráfico de setores. Ele vai tratar de, aliás, esse tratamento é para você justamente diferenciar e não se confundir. Até porque, se você colocar todos os setores da mesma cor, como é que você vai fazer para identificar do que se trata cada um deles, tá? Até porque, somente pelo tamanho não é possível, porque você pode, de repente, se confundir, tá? Então, olha lá. Como eu mostrei ali em cima, que está marcado de azul, o gênero de comédia teve uma preferência maior. Das 400 pessoas, 100 delas preferiram assistir comédia, o que equivale a um total de 25%. Aqui no gráfico,
o gênero de comédia é essa parte aqui em amarelo. E se você reparar bem e analisar com bastante calma e cuidado, você vai conseguir perceber que esse setor é o maior que existe dentre os demais, tá? Justamente porque teve uma preferência maior. Ao mesmo tempo em que nós tivemos uma quantidade de 20 pessoas que preferem outros tipos de filmes, tá? Que é uma quantidade menor, que foi a quantidade menor em relação ao total. E esse gráfico, ou esse setor, está representado bem aqui nessa parte que eu marquei em vermelho agora. E, logicamente, esse setor é o menor de todos em relação ao total, em relação à circunferência. Gente, quando formos trabalhar com o gráfico de setores, reparem que esse gráfico é uma circunferência. Beleza. A gente vai sempre comparar os valores, se não tivermos a porcentagem, ou vice-versa, com o gráfico total, tá certo? Só refazer aqui. Com esse gráfico total. E sempre o gráfico, né, uma volta completa numa circunferência equivale a 360 graus. Então, você começa fazendo que 100% equivale a 360 graus. Aqui eu quero te mostrar, por exemplo, a comparação com... Não, vamos fazer diferente. Eu vou fazer aqui a comparação com a quantidade de pessoas, tá? Então, olha só. 400 pessoas, vamos lá. 400 pessoas equivalem ao total. Se é o total, elas equivalem a 100%. Eu quero saber a porcentagem das pessoas que preferiram filme de comédia. Então, 100 pessoas preferiram esse tipo de filme e a gente vai calcular X% delas, tá? Aqui, como são grandezas diretamente proporcionais, automaticamente a gente multiplica em diagonal. Mas temos uma facilidade aqui que é a seguinte. Se você preferir, e eu acho melhor que você faça isso, vamos simplificar os números. Só que essa simplificação só pode acontecer de duas maneiras. Ou você vai multiplicar os valores numéricos que estão na vertical ou na horizontal. Dessa maneira, então, reparem, eu posso cortar 2 zeros de cima, aliás, de baixo, com os 2 zeros de cima. Se você preferisse, deixa eu voltar aqui, você poderia cortar esses 2 zeros do valor que está em cima com os 2 zeros do valor que está à sua direita. O que a gente não poderia fazer, e jamais façam isso, é cortar os zeros dos números que estão em diagonal. Aqui nesse exemplo, cortar os zeros dos dois números iguais a 100. Feito isso, vamos multiplicar. 4 vezes x, 4x, igual a 100 vezes 1, que é 100. Automaticamente, como eu quero achar o valor do x, o 4 passará dividindo. E essa divisão equivale a 25. Ou seja, como está identificado aqui na nossa tabela também, gênero de comédia equivale a 25%. Sempre será dessa maneira que você vai encontrar o valor trabalhando com o gráfico de setores, tá bom, gente? Vamos agora ao nosso primeiro exemplo. Questão do Enem 2012. A figura a seguir apresenta 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo saque de uma empresa. Isso em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia. O de linha contínua é o de reclamações resolvidas no mesmo dia. Então, reparem que as reclamações, elas estão nesse gráfico com o segmento pontilhado que está em alaranjado. E as reclamações, aliás, só voltar. Desculpa, vou confundir. A linha pontilhada equivale à parte resolvida, as reclamações que foram resolvidas. E a parte azul, as reclamações que foram recebidas e automaticamente também
não resolvidas, né? Aqui nesse caso, a gente tem o nosso gráfico que está separado por dia numa determinada semana, sendo que ele contou a partir da quinta-feira, tá? E vai até quarta, beleza. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. Traduzindo, eu quero saber, o gerente lá, né? Ele quis saber em quais dias a gente teve uma quantidade de reclamações resolvidas maior do que as recebidas. Então vamos lá. Em relação a esse gráfico, nós temos que essa parte alaranjada equivale às recebidas, às reclamações recebidas, vou colocar bem aqui, e a parte do gráfico que está em azul equivale às reclamações resolvidas, tá certo? Gente, o que a gente consegue reparar aqui? Como é que a gente faz para resolver essa questão? Em seguida, nós temos aí 4 opções de resposta, ou seja, o gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na onde? Né? Em quais dias? Vamos voltar aqui. Bem, então, reparem que na quinta-feira, esse gráfico, o gráfico alaranjado, ele está mais acima do que o gráfico que está em azul. Vamos aqui analisando a nossa quinta-feira, tá? A mesma ideia acontece na sexta, onde o gráfico que está em alaranjado está acima do gráfico em azul. O que isso tem a ver? Simples, pessoal. Se você reparar bem, aqui na nossa coluna... Opa, só voltar rapidinho. Aqui na nossa coluna da esquerda, aliás, vertical, você tem os valores numéricos. Quanto maior está ou estiver um ponto no gráfico, é porque ele equivale a um valor numérico maior também. Então, se eu tenho aqui, na quinta-feira, que o ponto alaranjado está maior do que o ponto azul, é porque na quinta-feira nós tivemos uma quantidade maior de reclamações recebidas do que resolvidas. A mesma ideia acontece na sexta, mas no sábado e no domingo elas foram equivalentes. Como assim? As duas quantidades foram iguais. A questão quer saber os dias em que elas foram eficientes. Você já conseguiu resolver? Vamos lá continuar. Segunda-feira, permanece a mesma ideia que a quinta e do que a sexta. Ou seja, a quantidade de reclamações recebidas foi maior do que as resolvidas. Porém, se você analisar com bastante calma, na terça-feira, vamos lá aqui identificar, na terça-feira e na quarta-feira, reparem que o ponto azul está mais acima do que o ponto alaranjado. Por quê, pessoal? Justamente porque a quantidade de reclamações resolvidas foi maior do que a quantidade de reclamações recebidas nesse período, nesses 2 dias. Então, é justamente essa a nossa resposta. Voltando, terça e quarta, resposta correta, letra B. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que dependendo da questão, dependendo do que a questão vai te cobrar e do tipo do gráfico que você vai trabalhar, você consegue resolver a questão, seja de Enem, seja de outros vestibulares, concurso público ou até mesmo na sua escola, você consegue resolver essa questão só analisando, sem a necessidade de utilizar nenhum tipo de cálculo, tá bom? Então essa questão foi somente de análise e vimos que a resposta foi a letra B. Temos mais um exemplo aqui, acompanhe comigo. Exemplo 2. Os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados colhidos no conjunto de 6 regiões
metropolitanas pelo Diese. Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil, o número de desempregados em março nessa região foi de... Olha só, gente, o que a gente vai fazer aqui? Temos que analisar o seguinte. Primeiro, temos aqui o total de pessoas, tranquilo? Segundo, que esses valores numéricos que nós temos em cada barra, não esqueça que é um gráfico de barras horizontais, tá? Então, cada um desses valores numéricos equivale à porcentagem de desempregados nessa época, né? Então, nós temos aí que analisar março, já que a questão pede que a gente analise o mês de março. Então, vejamos aqui. O mês de março está aqui, cadê? Não é mês de março. É Porto Alegre, quer dizer. Então, aqui, Porto Alegre, eu tenho que analisar Porto Alegre. Porto Alegre, no mês de março, teve uma taxa de 9,8% de desempregados. Então, como ele quer saber qual o valor total de desempregados, é só fazer o seguinte. Você pega a quantidade e multiplica pela porcentagem. Sendo assim, eu vou ter 250 mil, tá? Vezes 9,8%. Não se esqueçam que uma porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100. Então, podemos escrever 9,8% como sendo 9,8 sobre 100. Dessa maneira, o que a gente pode fazer de cara aqui? Podemos simplificar nossa vida. Como? Corta 1, 2 zeros de baixo com 1, 2 zeros aqui de cima. Fazendo com isso que a nossa conta seja 2.500 que multiplica 9,8. E essa multiplicação, ela equivale a 24.500, tá certo? Então, nós temos um total de 24.500 pessoas desempregadas nesse mês de março em Porto Alegre. Automaticamente, a nossa resposta aqui é a letra A, não é? 24.500, temos aqui então a letra A. Tá aí mais uma questão de gráficos bem interessante que você consegue resolver. Como essa tratou de porcentagem, tivemos que fazer cálculos, tá bom? Vamos a mais um exemplo aqui, olha lá. Tá ficando bacana o negócio. Questão da FCC, Fundação Carlos Chagas, né? Uma banca de concurso. Na escola em que Ícaro estuda, toda a comunidade conseguiu arrecadar 600 quilos de doações para os desabrigados de uma enchente. No gráfico está apontado o ângulo central do setor correspondente a cada item. Então, a gente consegue reparar que água equivale ao ângulo de 180 graus, alimentos 90 graus, medicamentos 36 e higiene 54 graus. Logicamente que pelo gráfico de setores conseguimos identificar que a quantidade de água ela é muito maior do que o outro tipo de doação, tá bom? A quantia coletada aí nós temos 200 quilos de água, 180, higiene 90 e medicamentos 70. Ele quer saber, na verdade, qual dessas quantidades está correta. Vamos lá verificar aqui então. Olha só, gente. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. O total de doação foi de 600 quilos. Se você reparar bem, o ângulo relativo à água é 180, que equivale à metade. Então, nós tivemos um total de doação de água equivalente a 300 quilos, tá? Como aqui diz que é 200, esquece, não é. Alimentos, 90 graus. 90 graus é a quarta parte do ângulo de 360. Ou, na verdade, então, é a quarta parte do total. Ou seja, 600 dividido por 4 é
150. Temos 150 com os alimentos? Não, 180. Então, esquece também, não é. Vamos lá agora. 600 equivale a 100, ao mesmo tempo em que 36 graus equivale a X, tá? Isso estamos verificando para os medicamentos. Aqui eu posso cortar os dois zeros na horizontal, de modo que a gente tem que X é igual a 36 vezes 6. Automaticamente, então, o valor de X é igual a quanto? Vamos lá. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. Ou seja, 216 para medicamentos. Vamos analisar. Medicamentos, 70 quilos, também está errado, tá bom? E, finalmente, nós temos aqui que verificar de higiene. Pessoal, higiene foi 54 graus. Ok, pessoal? Então, automaticamente, a gente verifica que, por falta de opção, a resposta correta é a letra C. Ok? Então, com isso, a gente vai finalizando aqui a nossa aula. Muito obrigado aqui a participação de todos e atenção. E a gente se encontra em breve. Valeu, pessoal!